Sabe orar assim, vai? Vai lá. Vai. Pai Santo, querido, poderoso, Essa é a mensagem. abençoa a mensagem, a nossa live que a gente fez. E também as pessoas que estão assistindo, todo mundo. Jesus. E em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá? Amém? Pode descer, deixa eu acompanhar a mamãe agora. Vai lá. Ah, minha filha fica... Senta aqui então, no meio. Hoje que ele resolveu Hoje. participar. Então. Por que eu não podia ler a Bíblia agora? Que agora vai ser a pregação. Ó, Mas eu tô... quem concorda aí da gente fazer uma no YouTube, colocar a pregação das crianças, de criança para criança. Se você concordar, coloca um joinha aí, ou fala eu concordo. E aí o Samuel e o Leandro vai fazer a live aí pra vocês aí. O que vocês acham? Pode ser? Então a gente vai gravar e a gente posta pra eles, tá bom? Entendeu? Tá? Nossa, cabeçada na boca. Você vai falar o quê? Hoje eu vou falar sobre uns salmos. Yes! Salmos número 2. 96. 96. A Maísa já falou eu concordo, a Fabiana já falou eu concordo. Show de bola. Amor, sabe o que eu tava E se eu pensando? fazer hoje? Concorda? Toda vez que um salmos ele fica próximo de um outro que é muito conhecido, a gente não toma Mas põe lá onde tá, né? por estudo, sabe? Por de repente olhar, a gente fixa que nem o Salmos 2, lógico, é óbvio que ele está próximo do Salmos 1. E antes do 3. O Salmos 23, ele está próximo do Salmos 22 e próximo do Salmos 24, certo? Mas a gente às vezes não atenta a estes salmos. A gente acaba... Pra cá, amor. Não, pode deixar. A gente acaba atentando apenas para aquele que é um salmos conhecido e tal. E aí, o Salmos 22, como a gente sabe, ele fala, sabe, sobre Jesus, né? E o Salmos 2 também fala sobre a rebelião das nações e a vitória do Messias. Olha isso. E a gente acaba, né, pegando o Salmos 1, bem-aventurados, o varão, né? Mas vamos ler o Salmo 2 para você ver. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém. Amém? E aí, a gente vê uns salmos desse e você fala, meu Deus, como que a gente às vezes não se atenta a esse salmo, sabe? E aqui a gente está vendo claramente que está sendo falado sobre Jesus. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é ungido? Sabe? Ungido. Jesus é o ungido de Deus.
Sabe, Jesus, ele é o Messias, ele é o escolhido. E aqui ele fala assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Sabe, é tudo o que aconteceu com Jesus. O que foi? Não, aqui na outra tradução fala assim, ó, 2:1. Porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão. Os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos contra Adonai e seu ungido. Que legal, né? Legal. Eles gritam: rompamos com seus grilhões, joguemos fora as suas correntes. Como se, né, Deus ele tivesse colocado um jugo em cima das pessoas, né? Como se Deus ou Jesus viesse colocar algo sobre as pessoas, assim, uma coisa que corrente, né? É o que as pessoas falam, né? Vocês vão todos os dias, vocês são escravo, né? Aí vai, né? Pode continuar. Não, aí aqui ele fala assim, ó, eu porém ungi o meu rei sobre meu santo, Monte Sião, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus, ele ouviu essa citação, esse dizer de Deus, tu és o meu filho amado, por 2 vezes, este é o meu filho amado, tu és o meu filho amado, sabe? Jesus ouviu isso de Deus. E aí, depois ele fala assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Pede-me, sabe? A palavra de Deus fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, sabe? Batei, batei e abrir-se-vos-á. E a palavra de Deus também diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Ele está perto, sabe? Ele está perto. Eu acabei de falar para o pastor, falei, amor, hoje eu ouvi uma frase, ouvi uma frase assim, né? Não, eu ouvi várias, mas assim, 2 frases que me fizeram pensar, que foi, não negocie o inegociável. Existem coisas na nossa vida que a gente não pode negociar, sabe? O teu momento com Deus é inegociável, o teu buscar a Deus é inegociável, não se negocia, sabe? O teu estar na presença de Deus é inegociável, assim como a nossa salvação para Ele é inegociável. Já foi pago, está consumado, não tem como negociar novamente, sabe? Na tua vida, não negocie aquilo que é inegociável. Sabe aquela pregação que você fez? Quando eu ouvi essa frase, eu lembrei daquela pregação que você falou sobre ser moral. Você lembra como é que era a frase? Cara, é difícil, hein? Então. Posso procurar. Se tivesse falado antes, eu pegava. Mas é como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe? Da lei, você tá falando, né? Isso. As coisas, a lei pode ser, como é que é? Moral. Não, pode ser, como é que é? Vai falando aí que eu lembro. Sabe? Então, a gente não pode negociar. Pode ser legal, mas não é moral. Isso. Sabe? É isso. Pode ser legal. Mas Alguma não coisa é que você olhar e falar assim, não, mas isso daqui não é contra a lei dos homens. Mas se você olhar e falar assim, mas isso não é moral para mim, que sou a imagem e semelhança de Deus. Isso não é moral para mim, que sou o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que as leis dos homens não te justificam perante a Deus. Não vai adiantar você chegar no céu não, Deus, e mas falar para Deus. Era permitido, a justiça dos homens me permitiam fazer isso. Mas aí Deus vai olhar e falar assim, cara... É aquela história do homem que é casado com várias mulheres, pela lei do país que ele vive. Ele vai chegar para Deus e vai falar, não, mas era permitido, mas e aí? Será que pode? Será que não pode? Como é que ele vai... A gente não tá julgando. É só um exemplo. A gente exemplo. só tá exemplificando, né, o negócio. A poligamia, tá, irmãos? Uma coisa que de repente é lei. Porque senão vai ter gente que vai lugar. abrir a palavra de Deus e vai achar um monte de pessoas como Davi, Salomão, que teve várias mulheres, e vai falar, e aí? Não é... Tá? Existem tempos, existem épocas, existem... É aquilo, é legal,
mas não é moral. Não é moral. Né? Pode ser legal onde eles vivem, sobre a lei deles, mas não é moral pelo nosso conhecimento da palavra de Deus, entende? É isso que eu quero explicar. Então, independente se fulano faz, não negocie o inegociável na sua vida. Existem coisas, sabe? A outra frase que eu ouvi foi que nós devemos viver sobre princípios e não sobre regras, porque regra se quebra. Princípio, ele é fundamentado no coração. Quando eu tenho um princípio, nada me tira daquilo. É princípio meu. Uma coisa que um princípio que o meu pai e minha mãe me ensinou, referente à honestidade, filha, nós temos um nome. E um nome só, e o nome é o que a gente tem de mais precioso para zelar. Então não vamos sujar ele. Sobre honestidade que eu tô falando, sabe? Um princípio. E esse princípio eu carrego dentro de mim. Eu carrego aquela coisa também, né? Morre o homem, mas fica o nome. Exatamente, entende? Isso é um princípio que foi colocado dentro de mim. E aí não tem como eu me desviar, porque é um princípio. E é isso, eu acabei de falar pro pastor, eu falei assim, a gente tem que criar os nossos filhos, amor, sobre princípios, não sobre regras. Pode isso, não pode aquilo, sabe? Isso são regras. Mas e o princípio daquilo? Isso é o princípio da paternidade, né? O pai, logicamente que é necessário, você vai ver, vou tentar fazer um jump aqui rápido para não quebrar o que a pastora está falando. Mas o princípio da paternidade qual que é? Você inicia com o seu filho a respeito de regras, normas. O pode e não pode, né? O filho é normal você fazer isso. Mas chega um determinado ponto que aquelas regras e aquelas normas, no fundo, eram o quê? Princípios de respeito, de educação, né? O seu filho vai para a escola não é para ser educado, ele é educado dentro de casa. Ele vai para a escola para aprender. A educação, ela vem de casa, né? Então, quando você vai olhar aquilo que você achou que era regras e limites, aquilo ali era um senso de paternidade, né? E aí a gente vê, e aí depois o que você vai fazer com os seus filhos, né? De princípio você compra copos de plástico e depois você já começa a permitir que ele use copos de vidro, porque você já ensinou para ele, né? Todos os princípios de segurança, toda a parte, impôs regras, mas colocou segurança. Não estou confuso, não. Estou confuso? Não. Tá? Então, porque às vezes as pessoas elas vão confundir o princípio, né, com as regras, tá? A regra é aquela coisa, não vai mexer aí. Por quê? Porque eu sou teu pai, tu falando que não. Ué, peraí. Isso daí é uma regra. Filho, não põe a mão aí, ó. Isso daí dá choque, né? Filho, não põe a mão aí, porque se cair no chão vai quebrar. E isso corta, são princípios. Você não está impondo apenas regra, né? Mas você está mostrando. E aí agora fazendo um jump, assim, trazendo para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus, ele pegou o seu povo, que passou anos como escravo, vendo o povo, tá? O seu povo crescer e não prosperar, e cada vez quanto mais crescia, mais era colocado como escravos, né? E aí eles não viam prosperar, eles tinham um só Deus, e o povo na qual prosperava tinha vários deuses, e aí começa a confusão, né? A falta do quê? A falta dessa paternidade, sabe? Não adiantava só eles ficar falando de pai Abraão, e eles se esqueceram do juramento que foi feito entre Abraão e Deus e Abraão. Eles se esqueceram de que Deus olhou para Abraão e falou assim, ó, você é meu. E aí de repente Deus fala assim, cara, eu vi graça, né? Eu vi graça. E a palavra de Deus fala que ele creu no Senhor e ele foi justificado. Né? Ele foi justificado. E aí as pessoas ficam com essa memória, mas elas perderam o quê? O senso da paternidade. E aí elas perdem o quê? Elas ficam o governo. Elas perdem o quê? Elas perdem aquilo que foi lhe dado, né? E aí Deus, a palavra de Deus fala muito bonito quando você começar a ler Êxodos, você vai perceber que Deus ele dá uma entonação pela nossa tradução mesmo, que Deus ele se lembra do seu povo, né? Porque o povo clamou como um gemido inexprimível, sabe, aquela de cansaço,
E aí Deus, olha como é que Deus faz. Deus faz nascer Moisés, né? E aí quando Moisés nasceu, ainda tiveram que esperar 80 anos. 80 anos demorou o suspiro do povo, que Deus havia se lembrado do seu povo, né? Deus nunca se esqueceu, é uma forma de Deus colocar na palavra uma sensação para a gente entender. E aí Deus ele vem logo depois e ele pega aquelas pessoas que ainda não, já havia se perdido como nação, pega essas pessoas e faz o quê? Impõe regras, mas regras com paternidade, com princípios. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Se um fizer aquilo, isso e isso deve acontecer. Mas aí, depois vem Jesus e fala, não vos deixarei órfão. E aí ele vem e entrega a nova aliança, né? Então, é isso. Não sei se eu saí muito do que você queria estar falando, né? É ótimo. E a gente pega a palavra de Deus, a gente vê isso daí, ó. Não negocie o inegociável, sabe? Ah, é legal, mas não é moral. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, sabe? Falei muito, fala aí. Não, assim, sabe o que eu pensei aqui? Sobre princípio e regras, sobre ser legal, sabe, não ser moral, sobre o negociar o inegociável. Sabe em quem eu pensei? Em Vasti. Caramba. Uma vez o seu pai falou pra mim sobre o não de Vasti. E a gente, às vezes, é lógico que estava no plano de Deus para que Esther casasse com Assuero, tudo. Mas o não de Vasti não foi um não de prepotência, mas foi um não porque ela tinha princípios. Foi um não porque ela não queria se expor para as pessoas. Ela era rainha, ela era esposa do rei. E ela tinha princípios dentro dela. Que independente de ser o rei chamando ela ou não, ela não quis. Eles estavam bêbados há mais de 6 meses tendo festa. Vocês imaginam, né? Mais de 6 meses em festa. E aí, de repente, ele chama, né, o rei Assuero, chama a sua rainha e pede para que ela se apresente para os seus prefeitos, tá? Os seus governantes, né? Os governantes, os prefeitos, os convidados. E o que a palavra de Deus, ela fala que ela não aceitou. E existem muitos estudos dizendo que a forma na qual ele queria que ela se apresentasse era, né? Só com a coroa. Só a coroa. Ótima explicação. Né? Então, assim, e ela não aceitou, né? Então, os reis, lógico, os outros convidados, os governantes, né? É lógico que eles queriam ver a mulher. E aí chegaram para ele e falaram assim, nossa, como é que pode uma rainha ser acima de ti? Depõe ela do cargo. É lógico, os caras queriam ver ela, o cara tava, ó, na manguaça, né? E é lógico que tá nos planos de Deus, tudo tá no plano de Deus, né? E é fantástico, nossa, consegui lembrar disso daí, meu Deus. Sabe? Muito, então, muito show. O que eu quero trazer para vocês e pra gente também é que independente do local que você tá, independente do que as pessoas à volta estão falando, você tem princípios que estão fundamentados na palavra de Deus. Você tem princípios, a palavra de Deus fala assim que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Show. Sabe? Então você é sábio porque você teme a Ele. O princípio da sabedoria é temor a Deus. Você tem sabedoria. Então aonde você está, aonde Deus tem te colocado, o seu não, o seu sim, ele tem que valer. As pessoas não podem chegar em você e falar assim, nossa, mas por que não? Ou por que sim? Eu tenho princípios. Eu não negocio aquilo que é inegociável dentro de mim. E os meus princípios são fundamentados na palavra de Deus. Sabe? Então, nós temos que começar a nos impor. Não como as pessoas esperavam que Jesus viesse, sabe? Se impondo como um Senhor dos Exércitos. Mas a gente tem que se impor para a gente nos posicionarmos como governantes da terra,
como sacerdote mesmo, como embaixador. Como que eu vou me posicionar como embaixador se o meu não vale nada ou o meu sim também não vale nada? Show. Então, nós temos que ter princípios, e os nossos princípios, eles são baseados na palavra de Deus. Não sei, sabe, eu gostei muito dessa frase e eu falei, eu preciso trazer para vocês isso. Na nossa vida, existem coisas que não podem ser negociadas. E uma delas é o que fere a palavra de Deus. Sabe, a principal delas é aquilo que fere o meu relacionamento com Deus. Aquilo que eu vou fazer e eu sei que eu vou entristecer o Espírito Santo, mas no sentido de que aquilo vai machucar o meu coração. Não entristecer o Espírito Santo, mas que aquilo, de repente, vai fugir do meu princípio. Então, a gente tem que estar tão conectado com o Espírito Santo, porque ele é a nossa ligação com Cristo e é ele que nos modela como Cristo, que nós temos que conhecer os princípios de Jesus, sabe? Nós temos que ir na palavra de Deus, lá nos evangelhos, onde fala mais claramente como Jesus era, sabe? Mais claramente como Jesus andava, mais claramente como Jesus se portava. E nós temos que modelar isso em nós. Modelar é você olhar a pessoa e falar, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual, não, eu quero fazer as coisas que ela faz. Que isso é outro senso de paternidade, tá? Quando eu falo paternidade, por favor, não entenda a respeito de, né? Porque aqui eu tô colocando senso de paternidade porque é governo. E a gente tá falando de Jesus, a gente tá falando do Deus Todo-Poderoso, a gente tá falando do nosso conselheiro, né? O Espírito Santo que habita em ti, tá? Sabe? Você é o tabernáculo de Deus e a Bíblia fala, deixa bem explícito que ele veio tabercular em você, né? Então, assim, cara, a gente tem que olhar em cima dos princípios, né? Então, quando uma criança, o filho homem, tá? O filho homem, ele olha para o pai e ele faz como o pai. A menina, a filha, a mulher, ela olha para a mãe e faz como a mãe, tá? Eu não quero entrar na parte de psicologia, porque eu não tenho nem ciência para isso. Mas isso é uma base fácil da gente poder interpretar, para a gente poder ver. Porque isso eu vejo dentro da minha casa, sabe? Os meus filhos, eles têm... parece que eles fazem download o dia inteiro das coisas que eu faço. Sabe? Eles ficam olhando o que eu faço, eles ficam vendo o que eu falo, eles repetem o que eu falo, né? Todos os movimentos, eles exigem muitas vezes da mãe, né? Alguma coisa envolvendo o meu nome, que muitas vezes eu nem falei, mas na cabecinha deles entendeu? Então, irmãos, quando você começar a olhar para Cristo, sabe? Como seu paizinho, sabe? Seu Abba Pai, seu Abba, sabe? O cabeça da sua casa, sabe? Quando você começar a olhar para Cristo e você falar assim, cara, você vai começar a ver Ele como seu Pai, você vai começar a ter os passos dele. Você vai começar a olhar para ele e falar assim, cara, eu vou andar assim. É aquela história, né? Você fica tanto com a pessoa que você se torna como ela. É como o marido e a mulher, eu gosto muito de dar esse exemplo, sabe? Eu e o Júnior dirigindo, eu não dirijo tão bem quanto ele, lógico, mas eu ia dirigindo, às vezes eu me pego tendo as mesmas atitudes que ele. Eu falo, nossa, realmente a gente se torna parecido mesmo. E não é xingando ninguém, não, é fazendo coisa não certa. Sabe? Senão qualquer dia vai achar, né? Não, eu não faço isso. Vai com Deus, Deus te abençoe. Não é. Não é isso. Não é de maldizer as pessoas. Mas aí a gente se pega fazendo, e assim somos nós com Cristo, entendeu? A gente estar tanto com Ele, que de repente as coisas que as pessoas falem ou as pessoas façam já não mais me fira, porque eu tenho os meus princípios firmados em Cristo. Eu quero andar como Jesus andou, eu quero falar como Jesus falou, eu quero me portar como Jesus se portou aqui na terra. Jesus deixou pra gente, ele falou assim pra gente, vocês vão fazer aquilo que eu fiz. E ainda farão coisas maiores, e né? E farão maiores, né? Ou seja, eu vejo na minha forma de entender esse momento da palavra de Deus, eu acredito que Jesus fez tudo. Jesus fez tudo.
Não existe nada na qual você possa falar que Jesus não tenha passado ou não tenha feito, ou realizado, tá? Então eu não consigo ver. Então ele falou assim, vocês farão o que eu fiz, e as farão maiores. O fazer maior, para você chegar no fazer maior, você tem que fazer como ele. Você tem que fazer como ele. Faça primeiro como ele, e depois procure fazer o maior. E a palavra de Deus fala que não foi relatado todas as coisas que Jesus fez, porque não tinha, vamos colocar na linguagem de hoje, folhas o suficiente naquela época para poder escrever tudo o que ele fez. Sabe, Tá. a gente tem que começar a viver os princípios e o inegociável em nós, como o pastor sempre diz na igreja. Nós somos uma bomba atômica. É assim que a gente tem que viver. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vive dentro de você. O Espírito Santo foi aquele que levou Jesus até o deserto, que fez Jesus vencer os 40 dias lá no deserto. Sabe? Foi o que fez Jesus andar sobre as águas. Ele andou como homem, mas o Espírito Santo habitava nele. Foi o que fez Jesus curar tantas pessoas como ele curou. Foi o que fez Jesus ser tão imponente no sentido de aonde ele estava, as pessoas chegavam perto dele. Aonde Jesus estava, as pessoas buscavam estar com ele. E é isso. Nós temos que ser, nós temos que nos portar. As pessoas têm que querer estar conosco porque nós temos princípios que não são negociáveis. Amém. Nós temos princípios e assim, a gente não pode ser, como a palavra de Deus fala, não sejamos como o vento, sabe? Que uma hora ele sopra para um lado, outra hora ele sopra para o outro. Mas a gente tem que ser firme. A palavra de Deus fala que a palavra que sair da tua boca seja sim, sim e não, não. Isso é princípio. Ah, talvez. Ah, eu não sei. Ah, será? Eu acho, sabe? Não, não, é sim, sim. E por quê? Porque na Bíblia não está escrito que eu posso, então não posso, eu não vou fazer, eu vou fazer porque Jesus me permite. É aquela história assim, você não bebe por quê? Você não bebe porque na Bíblia fala que não pode beber? Não, porque eu tenho princípio. Exatamente. Sabe? Assim, você não adultera por quê? Porque a Bíblia está falando que é pecado? Não. Porque isso é princípio dentro de mim. Eu amo a Deus, em primeiro lugar, e a minha esposa. Então você está falando que você nunca vai fazer? Tem que vigiar. Claro. Faz parte, é princípio. Claro. A palavra de Deus fala que o diabo ele anda em derredor, tentando bramando como leão. Aquele que possa tragar. Então ele tá o tempo todo. Mas isso são princípios que são firmados dentro de mim. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu firmo esses princípios em mim, sabe? E não adianta, sabe? Uma coisa que a gente gosta muito de dizer, não adianta o pastor falar, não adianta, sabe? O padre falar, não adianta o seu melhor amigo falar, não adianta sua mãe, seu pai, seu irmão, não adianta. Se você dentro de você não tiver princípios que de repente são inegociáveis, não vai adiantar. É aquela história do pecado. Não adianta o pastor ficar lá em cima do púlpito, ou o padre, ou as pessoas ficarem falando que é errado, se você, no seu coração, não entende que isso é errado. Não é? Sim. A palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito Santo. Então a gente pode falar, mas quem vai te convencer que é pecado ou não é o Espírito Santo. E no momento certo. Não fala assim, não, sabe? É tudo no momento certo. Até isso é no momento certo. Pergunta então. Eu não tinha princípios até me converter. E muitas coisas eu fiz errado. Você entende? Olha onde a gente quer chegar para a gente poder encerrar, tá? Provavelmente pode ser a pergunta de alguém. Pastor, antes de me converter, ou mesmo até hoje à tarde, tá? Hoje à tarde, pastor, eu feri os meus princípios, porque eu tenho princípio, mas eu caí no laço do passarinheiro. Eu cedi. Eu não aguentei, né? Eu não aguentei, e aí? Pode falar. Fica à vontade. Né? É tu mesmo. Não, você... E aí, como é que a gente faz? Eu, de verdade, eu confio em Deus, porque é o que o Salmos 2 fala. Bem-aventurado aqueles que nele confiam.
eu confio na justiça dele, eu confio na redenção dele, sabe? E eu olho e falo assim, sabe? Isso não foi não foram frutos que saíram de mim, mas foram obras que a minha carne fez. Obras da carne, frutos do Espírito. Sabe? E toda vez, todo dia, a palavra de Deus fala que a carne e o Espírito, eles lutam para que um vença. Então, é aquela história, sabe? É olhar para Jesus. Sabe, irmãos? Responda você, porque você fez a pergunta, então você tem Não, é isso uma resposta mesmo. melhor. Não. Sabe, irmãos, é isso. É isso mesmo que a pastora falou. Pastor, eu acabei de errar. Jesus, ele falou, tá? Que dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas, pastor, isso me causou uma ferida. Jesus, na cruz do Calvário, ele levou todas as nossas feridas, tá? Pastor, mas eu magoei pessoas. Já pediu perdão? Sabe, porque o perdão, ele é na horizontal, não é na vertical. Na vertical, você já está perdoado. Pastor, mas eu quero pedir perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Às vezes eu falo alguma coisa para minha esposa, eu chego para ela e falo assim, gatinha, me perdoa. Não falo? Ui, ainda bem que ela concordou, graças a Deus. Tô brincando. Sabe, mas esse meu pedido de perdão, será que eu corria o risco de falar, eu não te perdoo? Né? Eu tenho certeza que não, porque o meu amor por ela, o dela não chega nem perto, né? Tá gravado e já era. Eu eternizei o bagulho, né? Então, irmãos, você entende? Sabe? Mas, pastor, eu causei mal a uma pessoa. Peça perdão. E receba o perdão, porque o perdão, o arrependimento é metanoia, mudança de mente. Sabe? Você pensou, você fez algo para a pessoa, mas você chega, pede perdão, fala que eu nunca mais vou fazer aquilo. Irmãos, recebeu o perdão, esquece. Esquece. A palavra de Deus, o Segundo Testamento ou o Novo Testamento, ele fala a respeito do perdão entre irmãos. Tá? É o perdão entre irmãos. Entre marido e mulher, sabe? Entre amigos, entre lideranças, seja qual for. É aqui, ó, entre eu e você. Por isso que o perdão, ele fala muito mais de mim do que da pessoa que eu tô perdoando. Que eu vou pedir perdão. Porque ela fala de mim. Muitas vezes a pessoa ela não tá nem sabendo, mas eu chego e eu falo, me perdoa, porque eu errei, me perdoa. Fala muito mais de mim do que da própria pessoa. Porque quando eu vivo na amargura, aquilo fica remoendo dentro de mim e me causa muito dano. Agora, se eu libero o perdão... Isso é ácido, irmãos, isso é ácido. A palavra de Deus fala que a inveja é a podridão dos ossos. Isso vai te causar, vai te comer por dentro, vai te corroer. A falta de perdão é a mesma coisa, sabe? Então, libera perdão. Assim como Jesus liberou perdão sobre mim e você. Se você olhar e falar e pensar, você e eu não éramos dignos de perdão da maneira da redenção de Cristo. Mas ele não olhou isso. Sabe? Então, libera perdão. E receba o perdão. E receba o perdão de Jesus na tua vida e receba o perdão, sabe? Sinta-se perdoado por Jesus, não se sinta condenado. Mas para isso, você vai ter que liberar perdão. Para você saber como é gratificante, para você saber como é libertador, para você saber como é realmente você não ter mais julgo dentro em cima de você. E quando você pedir perdão e receber o perdão, tenha atitude de quem é perdoado. Tá? Que não adianta você viver uma vida olhando para aquilo que você fez, tá? Porque assim a palavra de Deus mostra que você não entendeu, tá? Perdoe-nos assim como nós perdoamos. Assim foi a oração que Jesus ensinou. Exatamente. Né? Não que você não receba o perdão de Cristo, mas se você não liberar o perdão e não entender o que é perdão, por mais que você receba o perdão de Cristo, você nunca vai se sentir perdoado, porque você não entendeu o que é perdão, tá? Então, irmãos, em nome de Jesus, é vida nova, tá? A todo instante, a palavra de Deus falou aqui, né? Eu ia ler aqui em Atos, que em Atos eles mostram legal a respeito de quem foi que escreveu, mas eu não vou entrar, que fala a respeito de Salmos 2, né? Mas que fique no seu coração, em nome de Jesus, tá? Entenda a paternidade, entenda o que Deus quer fazer na sua vida, entenda o governo de Deus sobre a sua vida. É chegado o reino dos céus, isso é governo.
E esse governo tem princípios e Tem esse princípio. governo tem coisas que não são negociáveis. Inegociável, tá? Pode ser legal, mas se não é moral, não entra nessa não, tá? Mas o perdão é legal e moral, tá? O receber, o dar, o fazer, o confiar, o acreditar. Liberei perdão, sabe? A gente vê que Jesus olhou para Judas e Jesus já sabia o que Judas ia fazer. E Jesus, ele dá o momento, sabe, o momento da ceia, ele dá o primeiro pedaço, o primeiro bocado, sabe, o primeiro ali que é o principal. A gente já viu pregações, pessoas falando que aquele momento era dado ao principal. E ele olha para ele e fala assim, cara, vai e faz o que você tem que fazer. E ele ainda, eu gosto muito da enfatização que eles dão, Jesus na noite em que foi traído, sabe? E aí, você, de repente, quando aquela pessoa te magoou, você, de repente, quando aquela pessoa falou mal de você, qual foi a sua atitude nesse momento, ou qual vai ser a sua atitude, sabe, amanhã? Ou Jesus, quando você fez, né? Jesus na noite em que foi traído, ele pegou o pão e deu, sabe, deu graças. E aí, e você? E depois quando E Jesus nós? vai na direção de Judas, ele não olha para ele e fala assim, eu sabia, sabe? Ele chama ele de amigo, né? Fala, oi amigo, e dá o rosto, sabe? Dá o ósculo santo, permite o beijo, a intimidade. Sabe onde eu quero chegar? Saiba que você é perdoado por Cristo, libera o perdão. E a gente vê que isso, realmente, o perdão, ele fala muito mais da pessoa do que da pessoa que está perdoando. Sabe por quê? Jesus, em nenhum momento que a gente sente na palavra de Deus, ele se passa por sendo rebaixado ou sendo humilhado, porque ele tá Jesus na noite, mas a gente sente poder nisso, sabe? Em ele chegar, em Judas chegar perto dele e ele, meu amigo, e dar o rosto para beijar. E existe um poder nisso, em momento nenhum. Então, por isso que isso fala muito mais de Jesus do que de Judas. A atitude fala muito mais de Jesus do que de Judas. Então, nós temos que pensar qual vai ser a minha atitude ou qual foi a minha atitude. Se for uma atitude ruim, dá tempo de mudar. Dá tempo, sabe? Se for uma atitude boa, permaneça, sabe? Mas perdoe. Amém? Amém. Vamos encerrar porque já deu bastante tempo. Um beijo, Falou, galera. pessoal. Um Até beijo. sábado. Amamos vocês Em nome de muito, Jesus. tá? Aguardando os decretos do novo prefeito, né? Vamos ver o que ele vai decidir, tá? A gente tá à disposição, né? Para quem precisar de alguma coisa e fico à dispensação dos decretos. Chora não, calma. Calma que não se diz da igreja, né? Mas é a igreja que estamos sendo, né? O que ele falou? Que, Sam? Jesus não vai chegar agora. Não, ele vai esperar a igreja voltar, explodir, pregar o evangelho, arrebentar com as nações. A gente vai pregar para as nações, sim. E aí Jesus pode voltar, porque aí todo ouvido pode falar assim, ó, eu ouvi falar do amor de Cristo. Todo olho verá e todo... Né? Mas essa aí é a outra parte, né? Deixa Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que né? Jesus é o Senhor. Tá bom? Amém? Beijo. Um beijo. Amo Amamos vocês. Deus Obrigada por abençoe. vocês terem ficado com a gente esse tempo todo. Muito obrigado. Deixa seu Até- like, se inscreve no canal. Já vai estar lá no YouTube e faça o que o Leandrinho falou. Ó. Clic, clic, clic. Beijo. Valeu, Fiquem com beijão. Deus. Deus abençoe.